Oi, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, e versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Observa que Jesus ressuscitou e os discípulos, no primeiro momento, mesmo ouvindo Jesus falar, eles não acreditaram. Jesus disse que ia ressuscitar e que ele ia morrer, era necessário acontecer. Mas os discípulos, ouvindo tudo isso durante o ministério de Jesus, eles não conseguiram acreditar que Jesus havia ressuscitado. Eles ouviram dizer que Maria tinha visto, que o anjo tinha dito que Jesus tinha ressuscitado, e que os discípulos, caminhando no caminho de Emaús, eles começaram agora a ouvir Jesus. A palavra queimava no coração, mas eles não acreditavam. Os discípulos estavam incrédulos. Só que quando Jesus deu a conhecer no partir do pão, eles acreditaram. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Eles acreditaram. E depois que eles viram Jesus, acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, eles agora recebem de Jesus uma ordenança. Glória a Deus! Observa que a primeira coisa que Jesus fez foi dizer: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Oh, glória! Porque era a promessa de Deus para os cristãos daquela época e para nós hoje. Permanece ainda essa mesma promessa. E ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Ou seja, ele estava dizendo aqui para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Enquanto vocês não receber, vocês vão ficar lá, até ser revestidos de poder. Sabe o que é o problema de hoje? É que as pessoas não perseveram para receber o batismo com o Espírito Santo. Ele ora um dia, 2 dias e eles desistem. Mas aqui está a receita. É ficar orando até receber. Essa era a ordenança de Jesus. E Jesus, e levando-os fora de Betânia, levantou as mãos e abençoou. Jesus abençoou aquele povo. E ali Jesus foi levado ao céu. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Glória a Deus. Olha o que me chama a atenção aqui também. É que, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Quer dizer, eles iam adorar todo dia no templo. Ele estava sempre no templo, adorando a Deus, aleluia, com alegria e com júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero ver ele não receber o Espírito Santo. Primeiro, eles ouviram Jesus dizendo: vocês vão para Jerusalém. Vocês vão ficar lá até ser revestido do poder. E quando vocês não receber, vocês vão ficar lá até receber o batismo com o Espírito Santo. Eles foram, perseveraram, aleluia. E o 53 diz: e estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Glória a Deus. Ele estava no templo alegre, buscando o Senhor todo dia, animado. O problema é que muitos hoje começam animado, buscando o batismo com o Espírito Santo, busca, passa 2 dias, uma semana, tá desanimado, não quer mais nem ir para a igreja, não quer mais cantar, não quer fazer, não quer orar, não quer nada. Não recebe.
Agora os discípulos não. Esse povo ficaram em Jerusalém até que eles viram a promessa do Senhor se cumprindo. Irmã Dorinha, o que era que tinha no templo lá? Eles estavam orando, eles estavam alegres. Lá não tinha nenhum pregador famoso. O pregador famoso só surgiu depois do batismo com o Espírito Santo. Lá não tinha pregador pregando. Ele estava orando, ele estava lá no templo. Ninguém não sabe. Ele devia estar sentado. E foram revestidos do poder de Deus. O problema é que muitos esperam chegar um pregador, como se o pregador batizasse ele com o Espírito Santo. Espera um avivamento. O avivamento só surge depois que você for buscar o avivamento, o revestimento de poder, para que você se anima. O problema hoje é que as pessoas querem receber do Senhor, mas não querem se esforçar. Mas a Bíblia diz que é para nós buscarmos o Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Eu acho linda a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Se a gente não tiver fé, diz assim: então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Vai buscar Jesus com o coração pesado, com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de pesar. Não busca Jesus, que o coração já está ocupado. É quando buscar ele de todo o coração. O coração precisa estar limpo para que Jesus venha e faz algo glorioso, algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Isaías 32, a palavra do Senhor, no versículo 15, diz: até que se derrame sobre vós o Espírito, lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Glória a Deus! Você quer receber o batismo com o Espírito Santo sem buscar, sem orar, sem perseverar? Você não vai receber. Você só vai receber o Espírito Santo quando você buscar de todo o coração. Quando você deixar o coração limpo para Jesus operar. Muitos têm buscado o Senhor, mas não têm encontrado. Por quê? Porque o coração está pesado com as coisas dessa vida, está pesado com problema na internet, está pesado de estar vive mais na internet do que na oração, do que na leitura da palavra. Não recebe. Você só recebe algo de Deus se você buscar a Deus. Deus não dá a sua glória para ninguém. O que acontece quando o Espírito Santo é derramado, olha, observa aqui, até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, e o deserto se tornará em campo fértil. Quando nós buscamos o Senhor de verdade, aleluia, nosso coração vivo, ele se torna um campo fértil para pregar a palavra. Quantos perderam o vigor de pegar a palavra? Não prega mais a palavra, porque perdeu o vigor. Mas aqui está dizendo a receita, está falando a receita. Quando eu sou regado, você já viu uma terra regada? Como é que a terra está seca, seca, e de repente começa a chover e começa a nascer planta nova, a ficar tudo verde? É assim que Jesus quer fazer conosco. Nesses últimos dias, ele quer derramar o Espírito Santo, o renovo espiritual, ele quer nos revestir de poder. Para quê? Para que as terras secas se tornem bosque. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Só precisa nós dar lugar. Nós não estamos dando lugar de Deus, o lugar que é dele, só dele. Quais são os dois primeiros importantes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa Deus operar, deixa Deus renovar a tua vida. Tu vai ter prazer de falar da palavra, tu vai ter ousadia. Glória a Deus.
Sabe o que foi que aconteceu com Pedro depois do batismo com o Espírito Santo? Pedro se levanta com autoridade, com ousadia. E agora ele começa a dizer para aquele povo, coisa que ele não tinha coragem de dizer antes. Ele levantou e falou: vocês mataram Jesus. Ele não teria coragem de dizer isso. E há muita gente compungiu seu coração e começou a dizer o que nós temos que fazer, ouvindo o discurso de um homem que era totalmente diferente. O que eu tenho que fazer? E ele disse: se arrepende dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus. A primeira coisa que o homem tem que fazer é se arrepender das suas práticas. Agora vai para a igreja todo pesar. Vai para a igreja todo triste. Vai para a igreja desanimado. Vai para a igreja com raiva. Quem vai pregar hoje? Ah, não. Aquilo não dá certo não. Não presta não. Não gosto da pregação dele não. Esse povo não tinha pregador. Glória a Deus. E eles perseveraram, adorando a Deus com júbilo, com alegria, todo santo dia, buscando o Senhor. E a Bíblia diz que de repente, oh, glória a Deus. E esse de repente de Deus é maravilhoso. Porque eles estavam perseverando. Eles não sabiam o dia. Jesus diz, não marcou data. Porque tem gente que marca até a data de você receber as bênçãos. Mas as bênçãos vêm na hora que Deus quer. O Senhor disse, vai para Jerusalém. Vocês ficam lá até que do alto você seja revestido de poder. E a Bíblia diz que, de repente, veio um som de um vento, oh, veemente, impetuoso. Glória a Deus, encheu a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí sim teve barulho. Aí teve zoada. E chamou a atenção e o povo começou a correr para lá. O que está acontecendo? Os crentes enlouqueceram, estão tudo bêbado. E Pedro se levanta com autoridade. Epa, calma aí. Ninguém bebeu aqui não. Aqui todo mundo é crente. Aqui ninguém bebeu. Aqui está se cumprindo as promessas. Aleluia. Que está escrito lá em Joel. Eita, glória seja dado o nome do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não tinha ninguém espalhado. E de repente veio do céu um som de um vento veemente impetuoso. Encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Pedro se levanta. O povo correram para lá assombrado. Estão tudo bêbado, estão embriagados esses crentes. Eita, os crentes diz que é crente agora está bebendo. Uma farra, os crentes agora pronto. Estão na farra da bebida. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse. Foram os 12 que se levantaram, mas Pedro se destacou. Oh, glória a Deus. Oh, crente batizado com o Espírito Santo, crente renovado, crente revestido do poder, é crente que tem ousadia. Glória a Deus. E disse, varões judeus, em todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Oh, caba ousado, menino. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Não é hora de ninguém estar bebendo cachaça. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerão, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e todos quanto estão longe, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus, Ele te chamou? Pois busque o batismo com o Espírito Santo, para que tu seja revestido do poder, para que tu tenha alegria na tua vida, para que tu tenha autoridade para pregar o Evangelho sem medo, seja para quem for. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro se levantou naquela multidão e a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram Jesus com a pregação de Pedro depois de transformado. Não tinha pregador pregando, mas depois teve pregador. Oh, glória! Isso aqui é Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Eu agradeço pela sua vida. Amém, querido?